sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Antes da gente começar com o vídeo de hoje, já quero avisar que eu estou utilizando o ventilador, porque está muito quente aqui em São Paulo. E eu até tentei fazer esse vídeo sem ventilador, mas não deu. Então eu peço desculpa já pela interferência que acaba tendo um pouco aí no áudio. Vamos ver um pouquinho o que o Código de Processo Civil ele diz a respeito disso. O Código de Processo Civil, no artigo 1499, diz: a hipoteca extingue-se 6. Pela arrematação ou adjudicação. Então, a lei diz que a hipoteca ela é extinta quando o imóvel é arrematado ou adjudicado. Só que para acontecer isso, a gente tem que seguir o que o artigo 1501 diz. Só que além do artigo 1501, a gente tem ainda mais um detalhe que eu vou falar no final. Então, vamos ver o artigo 1501. Não extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários e não forem de qualquer modo partes na execução. Então, o que está falando no artigo 1501? Para a hipoteca ser extinta pela arrematação, você tem que intimar o credor hipotecário para ele poder se habilitar no processo e receber o crédito dele com a preferência que ele tem direito. Se ele não for intimado, então essa hipoteca não vai ser baixada. Vamos seguir então o artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência. Inciso 5. O credor ignoratício, hipotecário, anticrédito, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recaiu sobre bens com tais gravões, caso não seja o credor de qualquer modo parte na execução. Então, qual que é o prazo que a gente tem para intimar esse credor para ele poder se habilitar o crédito dele, poder receber o crédito dele com a preferência que ele tem em direito. Ele tem que ser intimado com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, a gente lendo esse artigo aqui, a gente entende o quê? Que a hipoteca ela se extingue pela arrematação e que esse credor tem que ser intimado com pelo menos 5 dias de antecedência. Foi feito isso tudo, só que eu olhei lá no edital e o edital está falando que o credor ele vai assumir as dívidas do imóvel, inclusive as próprias rendas. E aí? O que vai valer? O Código de Processo Civil ou o edital? Nesse caso, vai valer o edital. Então não adianta a gente achar que a hipoteca vai ser baixada automaticamente por causa do que diz o artigo 1499 e 1501 do Código de Processo Civil. Para isso valer, infelizmente, isso tem que estar sendo previsto também no edital do leilão de imóveis. Então, se a gente está vendo aqui que tem uma hipoteca, que está tudo certinho, mas o edital prevê que o arrematante vai assumir as dívidas anteriores do imóvel, o que vai valer é o que está no edital, tá bom? Então, não adianta a gente ir lá e fazer a arrematação e contar quanto está aqui nesse artigo, porque quando a gente for fazer o pagamento das dívidas do imóvel, o juiz ele vai negar o pagamento da hipoteca e você pode perder esse imóvel futuramente. Então, tem que tomar cuidado com isso na hora da análise do seu edital, junto com a análise da matrícula, tá? Você não pode fazer uma análise do leilão de imóvel peça por peça, você tem que ver, claro, peça por peça, mas fazer uma análise geral, vendo todo aquele contexto daquele leilão que você está estudando. Vamos supor que está tudo certinho. Meu credor foi intimado, ele já se habilitou, só que o crédito dele, o valor da arrematação não é suficiente para pagar o crédito desse credor e os demais. O que vai acontecer com a dívida que sobra? Essa dívida que sobra, ela vai ser paga pelo antigo proprietário. Você, arrematante, não vai assumir a dívida que sobra. Os credores têm que continuar perseguindo o antigo proprietário do bem. O que a gente pode concluir, então, desse estudo da questão da hipoteca? A hipoteca, ela pode ser extinta pela arrematação do imóvel, desde que o credor hipotecário ele seja intimado para habilitar o seu crédito e essa intimação se dê 5 dias antes da arrematação. Ele tem que ser intimado e ele tem que ter esse prazo. Só isso é o suficiente para a gente saber que a hipoteca vai ser baixada? Não. Tem que estar constando também no edital de leilão de imóveis. Se não tiver no edital, não recomendo que prossiga com a arrematação. E tem que estar bem certinho, tá? Não adianta o leiloeiro deixar de forma dando a entender.
ele tem que ser expresso no que ele está falando, porque enfim, isso aqui é um leilão, é coisa importante e qualquer errinho aqui pode ter repercussão futura. Então vamos para a segunda verbação aqui, continuando a nossa análise. Agora a gente tem uma penhora. O que é essa penhora? Essa é a penhora referente ao processo de leilão judicial, ao processo que levou o imóvel em leilão judicial, referente à dívida de condomínio. Então sempre que você for fazer uma arrematação judicial, você tem que ver se na matrícula do imóvel a penhora do seu leilão está constando. Tem que constar a penhora judicial na matrícula do imóvel que foi para leilão. Então vamos ler aqui. A verbação 2. Penhora. Na certidão de 27 de novembro de 2018, emitida por meio eletrônico nos termos do provimento tal, por, aqui a gente tinha o nome da escrevente do ofício civil do Fundo Central dessa comarca da capital, tendo como escrivã diretora a senhora tal, extraída dos autos do processo. Aqui a gente tinha o número do processo que levou o imóvel para leilão, tá? Da ação de execução civil, movida pelo condomínio edifício tal, CNPJ tal, contra incorporadora de imóveis S.A., CNPJ tal. Também nomeada depositária, já qualificada, consta que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos aludidos autos, tendo sido atribuída à causa o valor de tanto. Com isso aqui a gente sabe que aquele imóvel também que está indo para leilão, por causa do processo tal, que realmente é aquele juiz que determinou. Isso aqui também dá mais uma segurança na nossa arrematação. Se o nosso devedor aqui, que nesse caso é o dono do imóvel, ele tiver outros processos que levaram esse imóvel para leilão, vai ter mais penhoras aqui. Então é comum acontecer casos em que um imóvel para leilão tenha mais de uma penhora, principalmente em casos de processo de leilão judicial trabalhista, que geralmente essas pessoas, a empresa tem mais de uma dívida trabalhista, então pode ter mais de uma penhora. Por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e todo o pacotão youtubístico aí, como diz o Sérgio, os foguetes. E é isso. Tchau, tchau.